Renato Semensati. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Uma hora a derrota viria, mas veio mais cedo do que se imaginava? Absolutamente normal a derrota acontecer, ninguém faz vitória só em casa. O Vitória da Bahia, que venceu 5 seguidas, perdeu 2, acho que era ao Vitória que o técnico Cláudio Tencati estava se referindo. Agora você perde às vezes jogando bem, com o goleiro adversário, sendo o melhor em campo, e aí você não vence. A minha leitura, onde é que o Criciúma perdeu o jogo para o Ceará? Lá em Goiânia. Por quê? Porque ele perdeu 4 jogadores titulares para o confronto. Em um lance, ele perdeu 3. Descontrole emocional do Éder, do Cristóvão, que fez a falta, e do Rômulo, que tomou cartão amarelo por reclamação, assim como o Éder. E aí você ficou com 10, por contingência o Rodrigo foi expulso. Então a sua derrota ela começou a ser construída lá atrás. O Criciúma mexeu em todo o sistema defensivo, só jogou o Marcelo Hermes na esquerda. Como é que é o primeiro gol com 2 minutos? Desencontro dos zagueiros, o Ceará sai na frente. Mas não foi só isso. O Ceará é um time de qualidade, vai brigar na parte de cima da tabela, isso também tem que ser levado em consideração. Mas o Criciúma teve 4 jogadores suspensos, e o jogador que seria a alternativa para o lugar do Éder, para dar mobilidade ao ataque, o Fabinho, tomou uma pancada na 3ª rodada do campeonato contra o Avaí, nós estamos na 7ª. Machucou, mas é lesão, mas não é lesão, é pancada, treina, volta, não joga, enfim. 5 desfalques. Qualquer time da Série B do Campeonato Brasileiro, você pegar o Ceará, você tirar o Giancarlo, tirar o Eric, tirar o Luiz Otávio, zagueiro, o Richard Volante, que são os melhores jogadores do time, o time vai sentir. E o Criciúma sentiu também. O que você não pode é ter o discurso equivocado de não saber por que você perdeu. Porque ontem, por exemplo, na entrevista coletiva, o Tencati disse que foi uma piada a arbitragem do árbitro FIFA, né? O Wilton Sampaio. Ora, piada por quê? Ele deveria ter dado 3 minutos a mais? Perfeito. O Criciúma jogou 52 minutos na primeira etapa, 45 mais 7, e jogou 51 minutos na segunda etapa, 45 mais 6. Você joga 103 minutos. Você está perdendo por 2-1. Será que com mais 2 ou 3 você ia empatar e virar o jogo? Me parece pouco provável. O fato é, a Série B é uma pancadaria, não dá tempo de você ficar lamentando derrota. Vem o Sport aí que está invicto na competição, e aí a boa notícia é a volta do Rodrigo na zaga, principalmente o Rodrigo, o capitão, fez muita falta ali, a zaga se desarrumou toda, o Mancini entrou para jogar na esquerda, o Alisson Maia, que vinha jogando na esquerda, veio para a direita, o Jonathan teve uma atuação muito apagada, o lateral direito, então volta o Cristóvão, volta o Rômulo no meio para dar energia, e volta o Éder, né, João Paulo Messa? Não é um jogador qualquer, eu estou falando do Éder, um cara que já jogou Eurocopa, titular da Itália, um cara de um outro nível que não pode ficar fora. Tem que aprender com o que aconteceu lá com o Vila Nova. O Criciúma perdeu 4 jogadores de suspensão, é muita coisa. E o Sport é uma parada duríssima, né? Parada o Criciúma poderia ter assumido a ponta, né? Vamos mostrar na tabela isso aqui, o Sport do Wagner Love, 39 anos. Fazendo gol. Meteu 2 gols na rodada passada. Vitória, 5 vitórias, 2 derrotas, 2 derrotas seguidas, mesmo assim segue líder. Atlético Goianiense, que empatou com o Avaí, também divide a liderança, mas perde nos critérios técnicos. Vila Nova venceu mais uma fora de casa, 3-0 no CRB, 14 pontos. E o Criciúma fecha o G4 também com 14 pontos. Guarani, que empatou o clássico lá com a Macaco, com a Ponte Preta, 13 pontos. Mirassol, que vem em reação, vitórias consecutivas, venceu o Vitória, inclusive, 13 pontos. Botafogo de São Paulo sofreu uma queda, perdeu para o Sport 3-0, 12 pontos. Sport tem 2 jogos a menos. Por aproveitamento, o Sport é líder do campeonato, mas é por aproveitamento, né? Novo Horizontino 11, Londrina 10, Londrina também reagindo na competição. Ceará, que ganhou do Criciúma 10, a diferença era 7 pontos quando começou o confronto, caiu para 4. Se o Criciúma pelo menos empata o jogo, manteria em 7. Chapecoense, que tropeçou em casa, perdeu para o Juventude 8, Sampaio 8. Ituano, que trocou o treinador, Gilmar Dalpozo, perdeu em casa 2-0, não é mais o treinador. O Avaí está pertinho da zona do rebaixamento, tem 7, Juventude 6, e aí os rebaixados hoje, Ponte Preta 6, CRB 5, Tombense 4 e ABC apenas 1 pontinho, meu caro João Paulo Mestre, lembrando, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo duríssimo contra um dos invictos ainda, o Criciúma, com os jogadores de volta, com 4 titulares de volta, recebe o Sport no estádio Heriberto Wilson, e o torcedor, mais uma vez, deu um espetáculo.
Se tinham 16 mil pessoas lá, não cabem 19. Essa é a má notícia. Tinha um excelente público no Heriberto Wilson de novo, e quarta-feira de noite não vai ser diferente. O Theo Tencati falou que o torcedor sentiu o gol no começo, foi mais baixo a intensidade que o normal. Não foi isso. O time não permitiu a torcida entrar no jogo também, né? Então, isso acontece. Obrigado, Renato. Um abraço.